Existe um instante da noite em que tudo dentro de mim começa a desacelerar, como se a própria vida me convidasse a entrar em um território silencioso que eu negligenciei durante o dia. É um momento em que o barulho externo perde força e o barulho interno finalmente pode ser escutado. E enquanto respiro devagar, sinto algo profundo se aproximando. Não uma resposta imediata, não uma revelação rápida, mas uma presença. Uma presença que só se revela quando eu escolho silenciar. Nesse espaço de quietude, onde a mente já não corre e o corpo se entrega ao descanso, percebo que o universo fala de um jeito diferente. Ele não usa palavras, não usa lógica, não usa pressa. O universo fala em vibração, em sensação, em intuição. Fala através de pequenos movimentos internos que só posso perceber quando estou disposto a ouvir. E essa escuta não é mental, é espiritual. É sentir antes de entender. A noite tem uma inteligência própria. Ela não exige ação, não exige resposta, não exige desempenho. A noite existe para revelar o que o dia tentou esconder atrás das distrações. E quando me permito entrar nesse silêncio, algo começa a se reorganizar dentro de mim. Um tipo de alinhamento profundo, que não depende de esforço consciente, mas da entrega ao silêncio que vive entre um pensamento e outro. É nesse silêncio que percebo que nunca caminhei sozinho. Eu só estava barulhento demais para escutar. O universo sempre tentou me guiar, sempre enviou sinais, sempre deixou pistas, sempre reorganizou caminhos, mas eu estava ocupado demais reagindo, temendo, antecipando. Agora, neste momento de quietude, percebo o quanto fui carregado, protegido e conduzido mesmo quando achava que estava perdido. O silêncio da noite não é ausência de som, é presença de sabedoria. É como se uma parte minha, mais profunda, mais antiga, mais verdadeira, finalmente tivesse espaço para falar. E quando ela fala, tudo dentro de mim se ilumina. Não com respostas prontas, mas com clareza. Uma clareza que dissolve medos, acalma o coração e devolve a mim uma confiança que o dia desgastou. Sinto que, quando silencio, eu entro em um campo onde tudo faz sentido de um jeito diferente. As preocupações diminuem, as tensões se desfazem, a ansiedade perde força. O silêncio é um bálsamo, um remédio, uma preparação. Ele não apenas acalma, ele abre um canal onde o universo se comunica com a minha alma, mostrando direções que a mente nunca conseguiria enxergar estando desperta demais. É por isso que este momento antes de dormir é tão poderoso. Aqui, entre a vigília e o descanso, minha vibração se torna mais pura, meu coração se torna mais acessível, minha consciência se torna mais receptiva, e nesse estado de receptividade, o universo fala com mais clareza. Fala através da calma que surge, da intuição que aparece, da certeza silenciosa que brota sem explicação lógica. Agora, enquanto fecho os olhos e deixo a respiração fluir como uma onda calma, percebo que não preciso buscar respostas desesperadamente. Elas vêm quando estou pronto para ouvir. E para ouvir, preciso silenciar. Silenciar a expectativa, silenciar a dúvida, silenciar o medo. O silêncio é a porta. E do outro lado dessa porta, o universo sempre esteve falando comigo. E neste exato momento, enquanto a noite me envolve e minha alma se abre, sinto que entrei no estado perfeito para receber. O universo está falando, está sussurrando em vibração, em paz, em profundidade. E tudo o que preciso fazer agora é ouvir. Apenas ouvir. O silêncio revela o que o barulho esconde. E é nesse silêncio que a vida começa a responder. Existe um momento da noite em que percebo que o silêncio começa a ganhar um significado completamente diferente. Ele deixa de ser apenas ausência de som e passa a ser uma presença profunda, quase sagrada, que toca meu peito de um jeito que o dia nunca consegue tocar. É nesse instante que sinto que algo dentro de mim se abre, como se uma porta interna finalmente estivesse destrancada. E quando essa porta se abre, percebo que existem respostas que só aparecem quando a mente se cala. A mente gosta de falar alto, de repetir histórias, de insistir em medos antigos, de antecipar cenários que nem existem. Mas quando a noite chega e eu começo a desacelerar,
Percebo que a mente não é a única voz dentro de mim, e definitivamente não é a mais sábia. Existe uma voz mais baixa, mais suave, mais verdadeira. Uma voz que não briga, não pressiona, não exige. Ela apenas espera o momento certo para ser ouvida. Quando entro no silêncio, essa voz finalmente aparece. Ela surge como uma sensação antes de surgir como um pensamento. Surge como um arrepio leve, como um relaxamento no peito, como uma expansão na respiração. É como se o universo usasse a linguagem do corpo para falar comigo antes de usar qualquer palavra. E quando percebo isso, entendo que grande parte das respostas que busco nunca esteve do lado de fora. Sempre esteve aqui, dentro de mim. Esse silêncio não é vazio. Ele é cheio. Cheio de presença, cheio de orientação, cheio de intuição. É um espaço onde percebo que não estou perdido, não estou desconectado, não estou sozinho. É como se o universo estivesse segurando minha mão de forma invisível, esperando apenas que eu me acalme o suficiente para sentir. E quando sinto, tudo muda. A pressão diminui, a tensão se dissolve, a clareza aparece. A noite me mostra que não preciso lutar tanto para encontrar direção. Eu só preciso escutar. E escutar não significa buscar respostas forçadas. Significa permitir. Permitir que o silêncio faça o trabalho que o barulho não consegue fazer. Permitir que minha consciência desça alguns níveis, saindo do mental e entrando no sensorial, no emocional, no espiritual. É nesse nível que o universo realmente fala. Percebo que quando estou em silêncio, minhas emoções começam a se reorganizar naturalmente. O que antes parecia grande demais encolhe. O que antes parecia confuso, clareia. O que antes parecia urgente perde a pressa. É como se a noite tivesse um poder de reorganizar tudo dentro de mim de forma silenciosa, sem esforço, sem resistência. E essa reorganização é o início da minha cura diária. O mais interessante é perceber que o silêncio não me dá respostas diretas. Ele me dá direção. Ele não diz o que fazer, mas me mostra como me sentir para saber o que fazer. Essa direção nasce da calma, nasce da presença, nasce do acolhimento profundo que sinto quando paro de tentar controlar tudo. E nesse estado, percebo que o universo sempre esteve me guiando, mas eu estava barulhento demais para perceber. Esse silêncio também me mostra que existe um ritmo natural para a vida, um ritmo que eu perco quando estou ansioso, acelerado ou tentando forçar resultados. Mas quando silencio, sinto que volto a me alinhar com esse ritmo invisível. E nesse alinhamento, percebo que não preciso correr atrás do que é meu. O que é meu me encontra quando eu estou vibrando no estado certo. E o silêncio me coloca nesse estado. Agora, enquanto deixo essa vibração silenciosa se expandir dentro de mim, sinto que estou entrando em uma dimensão interna que o dia nunca me permitiria acessar. Uma dimensão onde minha alma consegue respirar sem interferência, onde o universo consegue falar sem interrupção, onde eu consigo simplesmente ser. E é nesse ser, nesse silêncio profundo, que tudo começa a fazer sentido de um jeito que a mente jamais conseguiria explicar. Há um instante da noite em que percebo que aquilo que tento controlar durante o dia inteiro começa finalmente a perder força. É como se o próprio silêncio tivesse o poder de desfazer nós, que eu passei horas criando com pensamentos repetitivos. Quando a casa se aquieta, quando o mundo desacelera, minha mente também começa a entender que não precisa lutar tanto. E, nesse descanso mental, sinto algo dentro de mim suavizando, amolecendo, respirando. É curioso perceber que durante o dia, eu carrego tensões que nem percebo. Carrego preocupações, expectativas, pressões internas, diálogos silenciosos tentando prever tudo. Mas quando a noite chega, meu corpo começa a enviar sinais de que está cansado dessa batalha. E o silêncio, como um remédio natural, começa a dissolver tudo de forma lenta, profunda e precisa. É como se a sabedoria do universo se revelasse justamente nesse ato de desacelerar. Sinto que o silêncio não remove meus problemas. Ele me tira do lugar de resistência. Ele me devolve ao meu centro. Quando entro nesse estado, percebo que aquilo que parecia urgente já não grita tanto. Aquilo que parecia pesado já não pesa igual.
Aquilo que parecia sem solução começa a ganhar novas possibilidades. Nada mudou lá fora, mas tudo mudou aqui dentro. O silêncio reorganiza minha vibração. Quanto mais permito que esse silêncio me envolva, mais percebo que existe uma paz escondida atrás de cada respiração. Uma paz que não consigo acessar quando estou preso ao movimento constante do dia. A noite me lembra que eu posso soltar. Soltar o que não depende de mim. Soltar o que não está pronto ainda. Soltar o que eu estava tentando carregar sozinho. E quando solto, sinto que o universo me segura. Essa sensação de ser segurado pela vida é uma das coisas mais profundas que o silêncio me traz. Quando me entrego, percebo que não estou sozinho nessa travessia. Existe uma inteligência maior sustentando cada passo meu, mesmo quando eu não vejo. E essa percepção acalma até as partes mais inquietas de mim, porque no fundo, o que eu sempre procurei não era controle, era segurança. E a segurança que o silêncio me traz é espiritual, não lógica. O silêncio me mostra que eu não preciso ter todas as respostas antes de dormir. Não preciso saber como tudo vai se resolver. Não preciso prever o futuro nem me culpar pelo passado. O presente é suficiente. A respiração é suficiente. A entrega é suficiente. Esse entendimento me dá uma sensação profunda de liberdade, como se eu pudesse finalmente descansar, sem carregar o peso do mundo nos ombros. À medida que me conecto mais profundamente com esse espaço silencioso, percebo que minha intuição começa a despertar, não de forma explosiva, mas como um sussurro suave que aparece por trás dos pensamentos. A intuição não compete com o barulho, ela floresce na quietude. E quando essa voz surge, sinto que ela conhece caminhos que minha mente jamais conseguiria mapear. É a voz da alma dialogando com o universo. E quando estou nesse estado, percebo que aquilo que eu não consigo controlar não precisa ser resolvido agora. Eu posso descansar, posso confiar, posso permitir que o universo faça a parte dele enquanto eu faço a minha. Silenciar, ouvir, sentir. O silêncio cria espaço para que soluções invisíveis se movimentem. Ele abre portas internas que estavam trancadas por ansiedade e medo. Agora, enquanto deixo essa calma se aprofundar dentro de mim, sinto que este é o ponto secreto onde tudo começa a se alinhar. Não no esforço, não na força, não no controle, mas na rendição silenciosa. O universo trabalha melhor quando eu silencio. E ao silenciar, eu finalmente permito que a vida cuide do que eu não consigo controlar. E é aí que a verdadeira paz começa. Existe algo na escuridão da noite que me faz enxergar com mais clareza do que a luz do dia jamais consegue. Quando tudo silencia, quando ninguém espera nada de mim, quando não existem tarefas a cumprir ou papéis a desempenhar, eu finalmente encontro espaço para perceber aquilo que venho evitando sentir. É como se a noite me dissesse: agora, você pode olhar para si mesmo sem distrações. E é nessa honestidade silenciosa que minha alma começa a falar. Durante o dia, a vida me empurra para a velocidade, para a produtividade, para responder, resolver, decidir. E nesse ritmo acelerado, muitas partes minhas ficam abafadas, esperando pacientemente por um momento em que eu pare. E quando esse momento chega, quando a noite me envolve com sua quietude, percebo que existem emoções que pedem para ser escutadas, não julgadas. A noite não exige força, ela exige presença. É nesse ambiente de escuridão e calor interno que sinto as verdades mais profundas surgirem, não como dor, mas como revelação, não como conflito, mas como clareza. Às vezes percebo que a tensão que carreguei o dia inteiro não era sobre o que eu imaginava, era sobre algo mais sutil, algo invisível, algo que só pode ser percebido quando eu diminuo o volume do mundo e aumento o volume da minha alma. A noite torna tudo mais simples, mais lento, mais verdadeiro. Não existe espaço para máscaras quando estou sozinho comigo. Não existe espaço para performance. Existe apenas eu, o silêncio e a verdade que emerge desse encontro. E por mais desconfortável que isso possa parecer no início, sempre percebo que essa verdade me liberta, porque ela me traz de volta ao meu próprio eixo. É impressionante como a consciência se expande quando o corpo relaxa, quando a respiração desacelera, quando a musculatura solta,
Quando os pensamentos deixam de correr atrás uns dos outros, eu começo a perceber nuances emocionais que antes passavam despercebidas. É como se a noite colocasse uma lupa sobre minha alma, não para me ferir, mas para me mostrar caminhos internos que o dia nunca me permitiu acessar. E quanto mais me permito entrar nesse espaço silencioso, mais percebo que aquilo que eu evitava sentir não era tão assustador quanto minha mente dizia. O medo era apenas resistência. A tristeza era só um pedido de acolhimento. A dúvida era só uma parte minha cansada pedindo descanso. Nada disso era um inimigo. Tudo era um convite. Um convite para me escutar com mais profundidade. A noite também me mostra que nem sempre preciso agir diante do que sinto. Às vezes, só preciso sentir. Só preciso deixar que aquilo passe por mim, sem evitar, sem fugir, sem lutar. E quando faço isso, percebo que as emoções se dissolvem como ondas que chegam e partem. O universo me ensina em silêncio que aquilo que é sentido com verdade encontra seu próprio caminho de cura. E é nesse processo que começo a ganhar clareza sobre coisas que durante o dia pareciam impossíveis de entender. A noite leva embora camadas de ruído emocional. Ela limpa, acalma, organiza. Ela transforma caos interno em percepção. Ela transforma resistência em suavidade. Ela transforma peso em leveza. E no fim, percebo que tudo o que eu precisava era dessa pausa, dessa entrega ao silêncio. Agora, enquanto deixo essa escuridão suave se misturar com a minha respiração, sinto que a noite não é um fim. É uma revelação. Ela me mostra o que o dia esconde e me prepara para aquilo que o universo ainda vai me entregar. E quando eu escuto com o coração aberto, percebo que a resposta sempre esteve aqui, esperando pacientemente pela minha coragem de olhar para dentro. Percebo que existe um ponto dentro da noite em que algo muito sutil começa a acontecer. A resistência que carrego durante o dia começa a perder força. Tudo aquilo que tento segurar, controlar, prever ou antecipar simplesmente se dissolve na escuridão suave que envolve meu corpo e minha mente. É como se a própria vida me convidasse a parar de lutar contra o fluxo natural dos acontecimentos. E quando eu paro de resistir, sinto que algo maior começa a se expressar através do silêncio. A resistência sempre nasce da tentativa de proteger algo em mim. Proteger uma expectativa, um medo, uma insegurança. Mas quando a noite chega, percebo que não preciso mais manter essa armadura. A escuridão me acolhe, o silêncio me envolve, a respiração diminui, e tudo dentro de mim começa a entender que está seguro para relaxar. E quando relaxo, percebo que estava sustentando pesos que não eram meus para carregar. É nesse relaxamento profundo que começo a sentir a presença do universo de uma forma totalmente diferente. Não como algo distante, inalcançável, misterioso demais, mas como algo que me toca diretamente, que me guia em pequenos movimentos internos, que fala comigo através de intuições suaves. O universo não fala alto, o universo sussurra, e só consigo escutar esses sussurros quando paro de resistir. A resistência cria ruído. Ela cria tensão no peito, aceleração no pensamento, pressa na respiração. E quando solto isso, mesmo que por alguns instantes, sinto que meu corpo inteiro se alinha em um estado de entrega. É quase como se eu estivesse dizendo ao universo: ok, estou pronto para ouvir, estou pronto para sentir, estou pronto para confiar. E nesse estado, a comunicação se torna mais clara, mais tranquila, mais verdadeira. O mais impressionante é perceber que o universo não exige nada de mim para falar. Não exige força, não exige perfeição, não exige respostas certas. Ele só exige abertura. Abertura para ouvir o que minha própria alma já sabe. Abertura para perceber que existe um caminho mais suave do que o que minha mente tenta construir. Abertura para sentir que sou guiado mesmo quando acredito estar sozinho. E essa abertura nasce do silêncio. Quando paro de lutar com meus próprios pensamentos, dou espaço para que novas percepções entrem. E percebo que muitas das minhas dores não vinham da vida, vinham da resistência, da tentativa de controlar o incontrolável, da ansiedade de acelerar processos que têm seu próprio tempo, da dificuldade de confiar.
Mas quando a noite chega e o silêncio domina o ambiente, essa resistência se dissolve como gelo ao sol, e a calma começa a ocupar o lugar. Esse estado de não resistência me mostra que existe um fluxo natural guiando cada detalhe da minha existência. Um fluxo que eu não preciso entender para sentir. Um fluxo que, quando sigo, me leva a lugares internos que eu jamais encontraria pela força. Ele abre portas invisíveis, reorganiza energias, equilibra emoções. Ele me lembra que existe uma inteligência divina operando nos bastidores da minha vida. E quando permito que esse fluxo me conduza, percebo que não estou perdendo o controle. Estou recuperando o controle verdadeiro. O controle que nasce da sintonia com o que minha alma quer, não com o que minha mente teme. O controle que surge quando paro de insistir no caminho difícil e permito que a vida me mostre o caminho certo. E esse caminho sempre começa no silêncio. Sempre começa na entrega. Sempre começa na noite. Agora, enquanto respiro devagar e deixo o peso do dia escorrer para fora de mim, sinto que o universo está muito mais perto do que eu imaginava. Ele está sussurrando dentro da minha consciência, guiando minha vibração, tocando minha alma de forma invisível. E percebo, com profundidade, que tudo aquilo que busco ouvir só se revela quando paro de resistir e permito que o silêncio fale em meu nome. Às vezes percebo que existem partes minhas que ainda carregam dores antigas, mesmo que eu não fale mais sobre elas, mesmo que eu ache que já estão resolvidas. A noite sempre revela essas pequenas feridas escondidas, não para me machucar, mas para me mostrar onde a cura ainda precisa tocar. É como se o silêncio fosse uma luz suave, capaz de iluminar o que o dia não consegue alcançar. E quando essa luz chega, algo dentro de mim finalmente respira. Durante o dia eu me distraio, me movimento, trabalho, penso, converso, resolvo. E nesse ritmo, muitas dores internas se escondem atrás da velocidade. Mas quando a noite chega, quando o corpo relaxa e a mente desacelera, essas emoções retornam pedindo apenas uma coisa: serem sentidas, não julgadas, não empurradas para longe, não ignoradas, apenas sentidas. E é nesse sentir que a cura começa. O silêncio tem uma capacidade impressionante de dissolver feridas que eu achava incuráveis. Ele não pressiona, não questiona, não exige. Ele apenas acolhe. E quando sou acolhido pelo silêncio, percebo que muitas das minhas dores não precisavam de respostas. Precisavam de espaço. Espaço para existir, para se expressar, para encontrar seu próprio caminho de liberação. O silêncio é esse espaço sagrado. Há momentos em que sinto um aperto no peito, um nó na garganta, uma emoção que não sei nomear. E quando deixo o silêncio me envolver, percebo que tudo isso não é um problema. É um pedido da minha alma para que eu pare de fugir. Porque a dor não desaparece quando eu ignoro. Ela desaparece quando eu acolho. E o silêncio é o melhor abraço que posso oferecer a mim mesmo. É nesse acolhimento profundo que começo a perceber que as feridas que carrego não me definem. Elas foram capítulos, não sentenças. Foram experiências, não identidades. E quando a noite me envolve, sinto que cada ferida encontra seu próprio ritmo de cura. Não pela força, mas pela aceitação. Não pela resistência, mas pela permissão. O silêncio ensina que curar é permitir. Ao permitir que essas emoções se movimentem dentro de mim, percebo que muitas delas estavam apenas esperando minha permissão para ir embora. A dor só permanece onde existe resistência. Mas quando entro em um estado de presença, quando respiro profundamente e deixo o silêncio tocar o que dói, algo começa a se desfazer. A dor se derrete, a tristeza se transforma, o medo se acalma. E isso acontece sem esforço. Acontece porque eu finalmente estou ouvindo. Esse processo me mostra que o silêncio não é apenas calmante. Ele é medicinal. Ele limpa memórias emocionais que ficaram presas. Ele reorganiza sentimentos. Ele devolve ordem ao que estava caótico. E tudo isso acontece de forma tão natural que às vezes nem percebo a transformação enquanto ela está acontecendo. Só percebo depois, quando me sinto mais leve, mais vivo, mais em paz. E quanto mais permito que o silêncio cuide das partes minhas que ainda doem,
Mas entendo que a cura nunca vem do barulho. Ela nunca vem da pressa. Nunca vem da tentativa de apagar a dor à força. A cura vem da escuta, da suavidade, da presença. Vem desse momento em que me deito, fecho os olhos e deixo o universo trabalhar dentro de mim, através do silêncio profundo da noite. Agora, enquanto respiro devagar e sinto essa paz começar a envolver até mesmo as partes mais sensíveis de mim, compreendo que não preciso temer minhas feridas. Elas são apenas portais. Portais que me levam para uma versão mais tranquila, mais madura, mais luminosa de mim mesmo. E tudo isso começa quando eu permito que o silêncio cure aquilo que a mente nunca conseguiu tocar. Existe algo mágico que acontece quando a noite finalmente se instala dentro de mim. É como se pouco a pouco a consciência fosse saindo do território da lógica e entrando em um espaço mais amplo, mais sutil, mais intuitivo. Nesse estado, percebo que há respostas que não dependem de pensamento, mas de percepção. A mente desperta é rápida demais, ansiosa demais, racional demais, para enxergar o que o silêncio revela em alguns segundos. Quando a mente está ativa, ela busca caminhos lineares, busca explicações, busca garantias. E na tentativa de encontrar tudo isso, acaba se perdendo dentro da própria confusão. Mas quando o silêncio chega, quando eu relaxo, quando deixo o corpo solto e a respiração mais profunda, algo dentro de mim se abre. Uma parte silenciosa, mas incrivelmente inteligente, começa a se movimentar e mostrar direções que eu jamais imaginaria durante o dia. É nesse estado que percebo que a intuição não é um pensamento, é uma sensação. Ela chega como um reconhecimento interno, como um eu já sabia, como uma clareza que aparece de repente, sem aviso, sem raciocínio. E essa clareza, que tantas vezes parece milagrosa, é apenas o universo falando comigo no único lugar em que consigo ouvi-lo: o silêncio. A intuição é a voz da alma traduzindo a linguagem do cosmos. A mente, muitas vezes, complica tudo. Ela cria caminhos longos onde a alma criaria atalhos. Ela cria medo onde o universo tentava criar movimento. Ela cria resistência onde a vida pedia entrega. Mas no silêncio todos esses nós se afrouxam. Sinto que começo a enxergar a vida não pelo que ela parece, mas pelo que ela é. E quando vejo dessa maneira, tudo dentro de mim se reorganiza em direção ao que faz sentido, não ao que causa esforço. Cada vez que me permito entrar nesse espaço interno de profundidade, percebo que o universo não está distante, ele está dentro de mim, conversando através daquilo que sinto, não daquilo que penso. E nesse momento percebo que decisões difíceis tornam-se intuitivamente simples, que caminhos confusos tornam-se surpreendentemente claros, que dúvidas antigas perdem sua força. A presença fala onde a lógica falha. A noite tem o poder de expandir a consciência sem que eu precise fazer força. Basta entregar, respirar, sentir. Basta não fugir de mim mesmo. E quando não fujo, percebo que sempre houve uma direção sendo mostrada. A mente só estava barulhenta demais para notar. É por isso que no silêncio, tudo se organiza. Não pela pressão, mas pela sintonia. O silêncio é a frequência onde o universo transmite instruções. Esse processo é tão natural que às vezes parece que não estou fazendo nada, apenas existindo. Mas é justamente nesse existir que a mágica acontece, porque o universo não precisa de esforço para me guiar. Ele só precisa de abertura. Abertura para que minha alma receba aquilo que já estava sendo enviado há muito tempo. Abertura para confiar nas sensações sutis que brotam quando paro de tentar controlar tudo com a mente. E quanto mais me alinho com esse estado silencioso, mais me surpreendo com a clareza que surge. Caminhos que pareciam impossíveis tornam-se acessíveis. Soluções inesperadas aparecem. Sensações internas me mostram: é por aqui. Não porque quero que seja, mas porque sinto que é. O silêncio não adivinha, ele revela. Ele revela aquilo que já estava escrito na minha vibração. Agora, enquanto deixo a noite envolver meu corpo e minha respiração se torna mais longa, sinto que o universo está abrindo uma nova porta dentro de mim. Uma porta que não se abre com força, nem com pressa, nem com controle, mas com silêncio. E ao atravessar essa porta,
Percebo que estou entrando em um território onde tudo faz sentido de um jeito que a mente nunca seria capaz de compreender. Há noites em que percebo que, ao longo do dia, fui me perdendo de mim mesmo. Me afastei do meu centro sem perceber. Fui me adaptando às demandas, absorvendo preocupações, reagindo aos acontecimentos, tentando dar conta de tudo. E nesse movimento, partes minhas ficaram espalhadas pelo caminho. Mas quando a noite chega e o silêncio se instala, sinto que algo começa a me chamar de volta. Um retorno íntimo, profundo, quase inevitável. Esse retorno não acontece pela mente. Não acontece através de raciocínio ou lógica. Acontece pela sensação. O silêncio cria uma espécie de campo onde minha energia começa a se reorganizar naturalmente. Como se fragmentos meus que ficaram jogados durante o dia se reunissem novamente dentro de mim. É como se o universo, com uma delicadeza invisível, recolocasse cada parte no lugar certo. E nesse processo, começo a me reconhecer novamente. Quando estou desconectado de mim, tudo se torna mais pesado. Pequenas coisas irritam, dúvidas crescem, inseguranças ganham força. Mas quando o silêncio chega, sinto como se estivesse me reencontrando depois de horas interpretando papéis que não são totalmente meus. E esse reencontro é um alívio profundo. É como respirar depois de ficar tempo demais sem ar. É como voltar para casa depois de uma viagem longa. A verdade é que meu eixo nunca desaparece. Eu apenas me afasto dele quando estou barulhento demais por dentro. Mas, na quietude da noite, esse eixo reaparece como uma sensação de paz que não depende de nada externo. Ele se revela como um pertencimento interno, como um aqui estou eu de volta ao que sou. Esse é o tipo de presença que não consigo acessar durante o dia, mas que o silêncio da noite revela com perfeição. O silêncio me mostra que, quando retorno ao meu centro, tudo começa a fazer sentido de novo. As preocupações diminuem, os medos perdem intensidade, o corpo relaxa, a mente suaviza, e nesse estado, percebo que nenhuma decisão precisa ser tomada agora. Nenhuma solução precisa ser encontrada. O simples ato de voltar para mim já é suficiente para que o universo comece a alinhar o resto. Esse alinhamento interno me traz uma sensação profunda de segurança. Não uma segurança externa, baseada em circunstâncias, mas uma segurança espiritual, baseada em conexão. É como sentir que minha presença é suficiente, que meu silêncio é suficiente, que meu ser é suficiente. E essa sensação dissolve ansiedades que o dia inteiro alimentou. Porque finalmente estou comigo. Não com meus medos, não com minhas tensões, mas comigo. Quanto mais permaneço nesse estado, mais percebo que o silêncio não apenas me acalma, ele me restaura. Ele devolve minha energia original, aquela que não está contaminada por pressões externas. Ele reequilibra minhas emoções, reposiciona minhas expectativas, alinha minha respiração com minha essência. E nesse estado, sinto que posso ouvir minha alma com uma clareza que nunca consigo alcançar enquanto estou acelerado. Esse retorno ao meu eixo também me devolve um tipo de força que não é agressiva, nem barulhenta, nem impulsiva. É uma força silenciosa, estável, madura. Uma força que nasce da conexão e não do esforço. Uma força que me prepara para viver o dia seguinte com mais sabedoria, mais paciência, mais presença, porque quando estou no meu eixo, nada me tira tão facilmente do lugar. Agora, enquanto deixo essa vibração de retorno se expandir dentro de mim, sinto que o silêncio está me devolvendo a mim mesmo de forma tão suave que chega a parecer mágico. E talvez o silêncio seja a forma mais pura de magia espiritual. A magia que reorganiza, que limpa, que cura, que reconecta. E nesse estado percebo que estou pronto para continuar ouvindo o universo falar comigo, porque finalmente eu voltei para o meu centro. Quando a noite cai e o silêncio se torna a única música tocando dentro de mim, percebo algo que durante o dia passa despercebido. Eu nunca estive sozinho. Mesmo nos momentos em que minha mente dizia que tudo dependia apenas de mim, mesmo nos dias em que achei que ninguém me entendia, mesmo nas horas em que carreguei peso demais no peito, havia sempre uma presença maior me envolvendo. E no silêncio, essa presença finalmente se revela. Durante o dia, as distrações e responsabilidades me afastam dessa percepção.
O barulho externo e interno faz parecer que estou desconectado, perdido, separado. Mas quando deito, fecho os olhos e respiro devagar, sinto que existe uma força amorosa que sempre caminhou ao meu lado. Ela não se impõe, não se mostra com força, não exige reconhecimento. Ela espera. E quando o silêncio chega, eu a encontro. É uma presença que não preciso ver para saber que está aqui. Ela se manifesta como uma sensação calorosa no peito, como uma expansão suave na respiração, como uma paz que chega sem explicação. Essa presença fala através de intuição, através de calma, através de um sentimento profundo de amparo. E quanto mais percebo essa energia, mais entendo que nunca fui deixado sozinho para enfrentar nada. A mente gosta de inventar histórias sobre abandono, sobre falta, sobre ausência. Ela cria cenários baseados no medo, na escassez emocional, na lembrança de momentos difíceis. Mas a alma sabe que tudo isso é ruído. A alma reconhece que existe uma inteligência invisível organizando cada detalhe da minha vida. E, no silêncio, essa verdade se torna impossível de ser ignorada. É como se o universo me abraçasse por dentro. Essa sensação de não estar sozinho redefine tudo. Torna as dificuldades menos pesadas. Torna os desafios menos assustadores. Torna os medos menos intensos. A vida deixa de parecer uma batalha e passa a parecer uma jornada acompanhada. Uma jornada onde eu sou guiado, protegido e amparado, não por algo externo, mas por algo que vibra dentro de mim, em um nível tão profundo que só posso acessar quando silencio. Quanto mais permito que essa presença se revele, mais percebo que ela sempre esteve ao meu redor, esperando apenas que eu desacelerasse. A noite cria esse portal. O silêncio abre essa porta. E quando atravesso, sinto que não sou apenas eu aqui. Existe algo maior me conduzindo, me fortalecendo, me iluminando. Essa presença é suave, mas poderosa. Invisível, mas real. Silenciosa, mas transformadora. Essa percepção me devolve um tipo de fé que não depende de crenças, mas de experiência. Uma fé que nasce do sentir, do perceber, do reconhecer. A fé que diz: você nunca esteve só, você nunca caminhou sem apoio, você sempre foi acompanhado de uma força que só se revela quando seu coração se abre para ouvi-la. E essa escuta só acontece no silêncio. E quanto mais permaneço conectado a essa presença, mais percebo que posso descansar. Descansar no universo, descansar na vida, descansar nessa força que me guia. Não preciso carregar o mundo nas costas. Não preciso resolver tudo agora. Não preciso ter todas as respostas. Eu só preciso confiar. Confiar naquilo que sinto quando o silêncio toca minha alma. Agora, enquanto deixo essa paz envolver cada parte minha, sinto que não apenas estou sendo guiado, estou sendo cuidado. E esse cuidado transforma tudo. Ele me prepara para o que vem, me fortalece por dentro, me devolve esperança. No silêncio, percebo que não estou sozinho. Nunca estive. E essa percepção é uma das maiores bênçãos que a noite me oferece. Existe algo profundamente misterioso que acontece quando finalmente deixo a mente descansar e permito que o silêncio tome conta do meu interior. É como se, de forma quase invisível, uma outra inteligência começasse a trabalhar em mim. Não é a inteligência da lógica nem do raciocínio, nem da tentativa de controlar tudo. É a inteligência do universo, alinhada à minha alma, reorganizando coisas que eu não consigo alcançar apenas com pensamentos. Percebo que muitas vezes passo o dia tentando resolver problemas na força, na pressa, na ansiedade, acreditando que tudo depende apenas da minha capacidade de pensar. Mas quando a noite chega e eu entro nesse silêncio profundo, vejo que existe um outro caminho. Um caminho onde as soluções surgem não porque eu forcei, mas porque eu permiti. E permitir é muitas vezes o ato mais poderoso que posso fazer. O silêncio cria espaço para que o universo se mova. Quando minha mente está agitada, ocupada, acelerada, não há espaço para nada novo entrar. Mas quando silencio, quando largo o controle, quando solto a necessidade de saber, algo começa a se reorganizar internamente. É como se minhas emoções,
Minha energia e minha consciência se colocassem no lugar certo sem que eu precise interferir. E é impressionante perceber como, depois de momentos de profundo silêncio, problemas que pareciam enormes se tornam pequenos. Situações que eu não sabia como lidar começam a parecer mais simples. Decisões que me deixavam inseguro se tornam claras. Não porque algo externo mudou, mas porque minha vibração mudou. E quando minha vibração muda, tudo ao meu redor responde a essa mudança. O universo não trabalha com pressa. Ele trabalha com precisão. Ele não reage ao meu medo. Ele responde à minha vibração. Quando estou barulhento, envio caos. Quando estou silencioso, envio abertura. E é nessa abertura que o universo encontra espaço para reorganizar aquilo que a mente complicou. O silêncio se torna o ponto onde o impossível começa a se mover. A cada noite em que me entrego a esse estado, percebo que não preciso de respostas imediatas. Preciso apenas de alinhamento. Preciso estar na frequência certa para que as respostas venham naturalmente, no tempo perfeito. O silêncio me coloca nessa frequência. Ele me tira da resistência e me coloca na recepção. Ele me tira da ansiedade e me coloca na confiança. Ele me tira do controle e me coloca na sintonia com algo maior. E quanto mais entro nesse estado, mais percebo que existe uma força invisível trabalhando em meu favor. Uma força que reorganiza pensamentos, sentimentos, caminhos e oportunidades. Essa força não depende do meu esforço. Depende da minha entrega. E quando entrego, tudo se move de um jeito que minha mente jamais conseguiria explicar. Esse processo silencioso me mostra que estou sempre sendo guiado, mesmo quando não percebo, sempre sendo cuidado, mesmo quando duvido, sempre sendo direcionado, mesmo quando parece que estou parado. O universo nunca deixou de se mover a meu favor. Eu apenas estava fazendo barulho demais para notar. E agora, aqui, no silêncio, eu finalmente sinto essa verdade. Agora, enquanto deixo minha consciência descansar nesse espaço profundo e seguro, percebo que não preciso carregar o peso das soluções. O universo está trabalhando junto comigo, reorganizando tudo em silêncio. E nesse estado, sinto uma confiança tão grande que se torna impossível não acreditar. Quando eu silencio, a vida inteira começa a se alinhar, enquanto a noite envolve tudo ao meu redor e minha respiração encontra um ritmo mais lento. Percebo que este momento não é apenas um descanso, é um portal. Um portal que me conecta de volta ao que realmente importa, ao que realmente sou, ao que sempre esteve aqui, mesmo quando eu não percebia. O silêncio que agora sinto dentro de mim não é vazio, é presença, é consciência, é a vida me chamando de volta para dentro, para esse espaço onde tudo começa a fazer sentido novamente. Sinto que cada palavra silenciosa que ouvi nesta jornada me levou a um lugar mais profundo do meu próprio ser. Um lugar onde não existe medo, nem urgência, nem dúvidas que me desestabilizam. Existe apenas uma calma que abraça cada parte minha, até aquelas que estavam escondidas, machucadas ou dispersas. E nessa calma, percebo que estou exatamente onde deveria estar. Aqui, presente, inteiro, conectado. É nesse estado que começo a entender que o universo nunca falou comigo através do barulho. Ele sempre falou através de vibração, de sensação, de intuição. E agora, neste silêncio restaurador, essa comunicação se torna clara como nunca. Não preciso forçar, não preciso correr, não preciso procurar. Basta sentir. Sentir o que meu corpo me mostra, o que minha alma sussurra, o que o universo vibra dentro de mim com tanta sutileza. A noite me ensina que eu não estou aqui para carregar tudo sozinho. Não estou aqui para viver guiado apenas pela mente. Não estou aqui para lutar contra a vida. Estou aqui para me alinhar com ela. E esse alinhamento só acontece quando eu me permito silenciar. O silêncio é o lugar onde a vida conversa comigo, sem intermediários, onde minha alma mostra o caminho e onde o universo reorganiza aquilo que eu não sei como resolver. Agora, enquanto deixo essa sensação de presença se expandir pelo meu peito, sinto que algo novo começa a se formar dentro de mim. Não é uma resposta pronta, não é uma solução imediata, é uma confiança silenciosa que diz: você está sendo guiado,
Uma confiança que me permite descansar sem medo, entregar sem ansiedade, confiar sem hesitar. E essa confiança muda tudo. Percebo que, quando me conecto com esse silêncio, eu não apenas descanso, eu renasço. Cada noite se torna um reinício. Cada momento de silêncio se torna um reajuste da minha vibração. E quanto mais permito que isso aconteça, mais percebo que minha vida inteira começa a se mover de um jeito mais leve, mais fluido, mais intuitivo. O silêncio não é pausa, é preparação. É o solo onde o universo planta as respostas. Enquanto a noite avança e meus pensamentos começam a se dissolver como neblina tocada pelo vento, sinto que estou sendo envolvido por algo maior do que eu esperava. Uma inteligência que me acolhe, uma energia que me reconstrói, uma presença que me protege. E nesse estado volto a lembrar: eu nunca estive sozinho. O universo sempre esteve aqui, esperando apenas que eu diminuísse o volume da mente para escutar a alma. Agora, no silêncio profundo deste instante, percebo que estou pronto. Pronto para descansar sem medo. Pronto para confiar sem resistência. Pronto para permitir que o universo faça a parte dele, enquanto eu faço a minha. Abrir espaço. Abrir o coração. Abrir a vibração. Porque é assim que tudo começa a se alinhar. Não no esforço, mas na entrega. Não no barulho, mas no silêncio. E enquanto você fecha os olhos para dormir, lembre-se: tudo aquilo que você buscou lá fora está aqui dentro, esperando esse exato momento de quietude para se revelar. O universo fala quando você silencia. Ele guia quando você se entrega. Ele cuida quando você descansa. Então entregue, confie e permita-se cair nesse silêncio que cura, reorganiza e ilumina. A noite está com você. O universo está com você. E sua alma sabe exatamente o caminho.